Quero cumprimentar a todos os amigos e irmãos que estão aqui na igreja, que nos assistem via internet. Nós estamos de uma série sobre mortificação. Ontem eu preguei sobre onde estão os meus pecados. E pela palavra de Deus, nossos pecados estão registrados no santuário. E lá ficarão até o dia da volta de Cristo. Isso nos mostra que precisamos confiar em Jesus, no seu perdão, na sua graça, até o último instante. E também temos a consciência que quando pecamos, o nosso pecado não é esquecido, não vai para nenhum outro lugar, mas ele vai para ser registrado no santuário. Isso nos faz pensar que nós não queremos e não devemos manchar o santuário. E hoje vamos falar sobre a supremacia da graça diante do pecado. Se você trouxe sua Bíblia, livro de Romanos, capítulo 5, vamos estudar um verso da Bíblia nesta noite. Romanos, capítulo 5, o verso 20. O apóstolo Paulo escreveu: a lei veio para que aumentasse a ofensa, mas onde aumentou o pecado, aumentou muito mais ainda a graça, diz ele. Vamos orar? Feche seus olhos. Senhor, nós abrimos a Tua palavra e queremos agora que o Teu Espírito nos ilumine no entendimento dela e nos conceda a graça e o Teu poder para vivermos segundo as Tuas promessas, em nome de Jesus. Amém. Nós vemos nesse verso a supremacia da graça realmente diante do pecado. Há duas forças extremamente poderosas no mundo, o pecado e a graça. O pecado trouxe a este mundo todas as dores, sofrimentos, tragédias que nós podemos ver. Enchentes, homicídios, assassinatos, guerras, intrigas, divisões, tudo isso é fruto do pecado. Se o pecado não tivesse existido, nada disso existiria neste mundo. Portanto, tudo isso que acontece de mal no mundo é fruto do pecado. E a única força que temos contra o pecado é a graça de Cristo, a graça de Deus, a graça divina. Ela é o único poder contra o pecado. O que é a graça? Eu gosto de resumir graça como um Deus ofendido e ferido, e que em sua profunda misericórdia, bondade, oferece perdão e reconciliação. Nós ofendemos tantas vezes com os nossos pecados, mas Ele é tão amoroso, tão bondoso, tão misericordioso, que ao invés de derramar a sua ira, Ele derrama o seu perdão e a sua reconciliação. Assim, essas são as duas forças neste mundo, o pecado e a graça. Infelizmente, às vezes as pessoas dão mais poder ao pecado do que à graça. Às vezes o pecado tem mais força e afunda mais as pessoas no desânimo, na desesperança, na tristeza, na angústia, na melancolia, do que a graça, que é tão poderosa em nos perdoar de todos os pecados, nos conceder poder para vivermos a vida cristã. Talvez diante disso esteja o fato de nós querermos ser super-homens espirituais e acharmos que realmente com as nossas forças poderemos vencer sempre, e até mesmo acharmos que nós não somos, que não aqui é colar devido à nossa natureza, talvez nós não poderíamos aqui ou acolá errar. Mas somos frágeis. Há um padre que diz uma frase muito interessante, diz: até dormindo nós pecamos. E acho muito interessante isso. Portanto, graça e pecado são duas forças diante de nós. O apóstolo diz: a lei veio para que aumentasse a ofensa, aumentasse o pecado. A pergunta que nós fazemos é: o que a lei faz quando ela entra em nossos corações? Eu lembro que quando eu estava no meu processo de conversão, eu estava indo à igreja, e uma semana que eu estava indo à igreja, um dos meus melhores amigos me ofendeu, e eu fiquei muito bravo. E a lei falou comigo. Eu fui ler, e Jesus diz lá no Sermão do Monte: amai os vossos inimigos e fazei o bem àqueles que vos fazem o mal.
Aquilo foi como um tapa de luva de pelica, como se diz, né? Deus mexe justamente com a nossa natureza pecaminosa e orgulhosa. E Ele nos fala através da lei, para que nós nos submetemos àquilo que a lei exige e não o que a nossa natureza quer. E Deus estava me mostrando que eu devia ir lá e perdoar, e relevar, e reconciliar. Portanto, quando a lei entra em nossos corações, ela desenvolve o pecado que, na verdade, já existe dentro de nós. A lei apenas nos revela que está lá dentro, e que bom que assim é. Senão nós ficaríamos doentes sem saber a enfermidade que temos. O apóstolo Paulo, em Romanos 7:7, diz: eu não teria conhecido a cobiça se a lei não dissesse, não cobiçarás. Portanto, a lei tem esse poder de revelar as coisas que estão dentro de nós, que devem mudar. Seja o preconceito, seja o orgulho, seja a vaidade, qualquer coisa, a lei fala ao nosso coração. A lei também nos leva ao desespero de nós mesmos, porque se nós tentamos apresentar ao Senhor uma justiça própria, e aqui está, eu digo, a base de todo o paganismo, é querer ter algum mérito diante de Deus. E isso entrou no cristianismo, porque nós achamos que nós devemos ser bons para merecermos alguma coisa de Deus. Quando Jesus diz, eu vim para salvar pecadores e não justos. Quanto mais perdido, diz Lutero, eu me vejo, mais salvo me encontro em Cristo. Como diz Spurgeon, quanto mais vil me vejo, mais santo me encontro no Senhor. Sempre a teologia dos reformadores, dos homens de Deus, foi, eu não mereço nada, Senhor. Mas se sou algo, é por causa da tua graça. Não há barganha com Deus, não há alguma questão de apresentar algum mérito perante o Senhor. Portanto, a lei, ela realmente mostra o desespero que temos diante de nós, que nós não temos nada, absolutamente nada, a apresentar ao Senhor. Nós não podemos guardar a lei por nós mesmos, nós nunca seremos perfeitamente puros ou obedientes absolutos sem a graça de Cristo. Nós somos falhos, caímos, mas é justamente as nossas falhas, é justamente a nossa fraqueza que toca o coração de Deus. É o nosso desamparo que faz com que Ele se mova em nossa direção. Porque se Ele nos abandonar, nós não teríamos nenhuma esperança. A lei também, ela pronuncia uma maldição a cada um de nós. A lei não pode fazer nada, absolutamente nada por um pecador, senão dizer-lhe, maldito aquele que não confirmar as palavras desta lei, não as cumprindo. Portanto, a lei derrama uma maldição sobre nós, porque nós mesmos, ao olharmos para a lei, nós vimos que nós nunca amamos como a lei quer que nós amamos. Nós nunca perdoamos na total proporção em que a lei exige que nós perdoemos. Nós nunca somos compassivos como a lei mostra que devemos ser. Portanto, nós estamos aquém da lei. Nós nunca cumprimos a sua integridade. E quando olhamos para Jesus Cristo, compreendemos que Ele foi o único verdadeiramente que cumpriu a lei em sua totalidade. Porque somente Jesus amou sem julgamentos, sem preconceitos, e nunca deixou de amar, apesar das ofensas que lhe causamos. Tão diferente de nós, porque se alguém se mostra às vezes tão amigo, mas se um dia ofende a nós, ou um filho, ou a esposa, ou alguém, nós viramos o rosto e tchau e benção. Essa é a nossa natureza. Então a lei nos mostra que nós realmente somos devedores a ela. A lei desperta a nossa consciência espiritual para se fazer o que a lei requer. E isso é belíssimo na lei. Como contei meu pequeno episódio com meu amigo, a lei veio e nos desperta espiritualmente, mostrando aquilo que a lei exige de nós. E ela quer sempre nos tornar espirituais e não carnais. Diz o apóstolo que onde abundou o pecado, onde aumentou o pecado, aumentou muito mais a graça. A partir do momento que um homem crê em Jesus Cristo como Senhor e Salvador, nesse exato momento ele é salvo pela graça de Cristo. Mas aí começa uma batalha com a sua própria natureza, com a sua própria pecaminosidade, com seus próprios pecados inatos e com as coisas que nós trazemos que não estavam de acordo com a vontade de Deus. Nós precisamos a lutar com as nossas próprias fraquezas.
E há hoje uma tendência, eu quero falar um pouquinho sobre isso, há uma tendência hoje das pessoas falarem que nos últimos tempos haverá uma classe de pessoas perfeitas nesse mundo. E a ideia é, elas nunca mais vão pecar. Elas vão chegar a um estágio de santidade na vida que não vão mais pecar. Aqui e acolá, alguém se levanta com essa ideologia no meio cristão. Eu li muito sobre isso. Li principalmente o que diziam os reformadores e os puritanos. E é lógico, o que a inspiração nos diz é a Bíblia. Você não encontra na Bíblia ou na inspiração, ou nesses homens de Deus, nenhum deles se levantando dizendo: cheguei a um grau na minha vida que eu não peco mais. Aliás, o maior dos todos, o apóstolo Paulo diz: eu continuo ao alvo que me é proposto. Mas ainda não cheguei lá, mas eu continuo. Nenhum deles chegou ao ponto de dizer: eu sou perfeito e não erro mais. Eu posso sim, e devo, não praticar os atos, mas quando olho para a minha natureza, eu vejo que dentro dela há uma tendência terrível para aquilo que é contrário à lei e à vontade do Senhor. Há uma luta dentro de mim, e eu tenho que lutar todos os dias para ser manso, humilde, calmo, compreensivo, de não falar palavras que depois me condenam. Há uma luta dentro de cada um de nós sobre isso. Isso nos mostra, então, que nós nunca seremos perfeitos como se é apregoado. Nós encontramos pecados em toda parte em nós. Em nossos afetos, os nossos corações cobiçam aqui ou acolá coisas ruins, e às vezes nós nem percebemos e estamos cobiçando. O pecado no nosso juízo, em nós julgarmos e condenarmos sem saber os motivos pelos quais às vezes as pessoas fazem as coisas. E às vezes nós condenamos as pessoas sem entender o que se passou pela pessoa, qual é a história de vida dela, por que ela está assim. E nós, no nosso juízo pecaminoso, condenamos as pessoas. Nós também pecamos nossos desejos, tentamos contê-los, mas vimos que eles vagueiam longe de nós desesperadamente. Aqui e acolá vimos nossos desejos, desejando coisas nas quais não são da vontade de Deus. E nós dizemos: Senhor, ajuda-me, socorre-me, porque me vejo fazendo coisas que eu não quero fazer, como diz o apóstolo. Parece que os desejos dentro de mim me levam para fazer aquilo que não é da tua vontade. E ainda temos os pecados relacionados à nossa memória. Lembramos, às vezes, de coisas que fizemos quando éramos crianças, ou lembramos de canções com letras impróprias, ou, como diz esse padre, de uma forma belíssima, às vezes até dormindo, pecamos. Nossa memória nos leva para as coisas deste mundo, onde dificilmente colocamos nela um versículo da Bíblia. Às vezes é mais fácil lembrar das coisas deste mundo do que de um verso da Bíblia e tentar memorizá-lo. Portanto, nenhum de nós se levantaria e diria: não há pecado em mim, porque em toda parte do meu corpo habita o pecado, como diz o apóstolo Paulo. Você vê como o pecado cresce, mesmo no coração de um crente, ele está lá. Mas bendito seja o nosso Deus, pois a sua graça aumentou muito mais, diz o apóstolo, onde aumentou o pecado. E a graça diz que onde os nossos afetos, embora inclinados a rastejar aqui embaixo, pela graça de Cristo elevam-se à direção do céu, para ali realmente estarem, pois foram nossos corações conquistados por Jesus Cristo. Os nossos desejos se extraviam, mas a nossa principal tendência é para a santidade. É para nós vivermos segundo aquilo que Deus quer que nós vivamos. É isso que está no coração de um cristão. Mesmo que os nossos desejos lutem dentro de nós, querendo que eles vagueiem para longe da vontade de Deus, mas há em nós um desejo implantado pela graça que nos faz buscar a santidade e o nosso Deus. Nós desejamos, sim, de todo o coração, como cristãos e cristãs, agradar o nosso Senhor Jesus. Ele é digno de tudo que nós fazemos por Ele.
Mesmo que a nossa memória às vezes vagueie, embora já falei sobre as falhas que ela nos leva a ter, na verdade, muitas vezes a nossa memória nos faz lembrar de Jesus, do seu amor, da sua compaixão, da sua bondade. Muitas vezes a nossa memória nos faz lembrar do Deus bondoso e amoroso que temos, de um Pai compreensivo, que compreende nossas fraquezas, nossas dores, e não deixa de nos amar, apesar de todos os nossos erros. O sangue de Cristo nos purifica de todo o pecado, diz o apóstolo João. E o sangue de Cristo é a maior manifestação dessa graça que nos lava e nos eleva. Mas por que é dado tão pouco valor ao sangue precioso de Cristo? Por que não nos toca tanto o coração? A raiz está, e eu vejo, pelo fato de que se eu me coloco diante de Cristo com méritos, se eu me julgando um pouco bom e não olhando para a minha pecaminosidade, se eu não olhando para mim dizendo, Senhor, seja propício a mim, pecador, porque sem Ti irei para longe, sem Ti eu não terei paz, sem Ti eu não terei esperança, sem Ti eu não serei absolutamente nada. E quando olho para dentro de mim, eu vejo, Senhor, que há uma tendência tremenda para se afastar de Ti. Só o Teu sangue pode realmente me dar poder. Deixa eu falar algo importante que Ralph Skinner disse. Ele disse que ele estava muito mais com medo de um diabo adormecido do que um diabo vociferado ou vociferoz. Ele diz, pois um diabo quieto é muito mais perigoso porque ele trabalha silenciosamente. E se ele me ataca, ele diz, eu me armo com todas as armas para enfrentá-lo. Portanto, cuidado quando tudo está em paz. Quando você cresce espiritualmente, normalmente Satanás percebe isso. Ele sabe as decisões que você toma na sua vida cristã. E um momento ou outro ele poderá mergulhar sobre a sua vida para levá-lo a não crer na graça de Cristo que operou em seu coração. Por isso o apóstolo Paulo diz, onde o pecado aumentou, aumentou ainda muito mais a graça. Porque aqui ou acolá, infelizmente, devido à nossa fraqueza, o pecado vai nos alcançar. Mas nós temos a graça e o sangue de Cristo, como diz o apóstolo, que nos purifica de todo o pecado. Lança fora esse pecado, tira da nossa vida e nos faz andarmos vitoriosos em Cristo Jesus. Deixa eu dizer algo a você. Todos nós, como cristãos, não teremos paz até que Cristo volte. Se aqui e acolá você errar, lembre-se, a graça é muito maior do que o erro que você cometeu. O amor de Cristo é muito maior do que as ofensas que causamos a Ele. A bondade dEle é muito maior do que o nosso desprezo. Nós podemos ofendê-lo, podemos magoá-lo, mas isso não altera em absolutamente nada o amor de Cristo por nós. Eu vi muitas pessoas desanimarem da vida cristã, deixarem a igreja, porque deixaram de crer no amor perdoador de Cristo. E essa é a base da vida cristã. Você vai errar, você vai ser assediado pelo mal, você vai ter conflitos, porque esse é o prazer de Satanás. Mas lembre-se, mesmo que você caia, Cristo está lá para te erguer, para te perdoar e para te levar novamente nos seus caminhos. Há muitas bênçãos que nós temos de nossa salvação. Eu fico pensando nas pessoas que vão estar lá no céu, e nenhuma delas vai bater no peito e dizer, eu nunca errei. Na verdade, todas elas vão dizer, eu cometi pecados, e algumas ainda vão dizer, eu cometi graves pecados. Entre elas estarão Pedro, Maria Madalena, Davi, Salomão, o rei Manassés, o ladrão da cruz. Raabe, os irmãos de José, você e eu.
Todos estaremos lá com os nossos erros, mas todos teremos uma certeza: a graça tocou o nosso coração, a graça nos levantou, a graça nos deu poder, a graça de Cristo nos fez vitoriosos, não nos deixou nos desanimar, mas nos fez caminhar. Após a sua conversão, esses homens de Deus todos amaram muito, mas muito mais a Cristo, porque quem é muito perdoado, muito ama. Vamos olhar para a nossa vida, para os inúmeros e milhares de pecados que Cristo bondosamente nos perdoa diariamente. Que graça, que amor. Quem pode nos trazer tanta paz na certeza completa e absoluta de um perdão, senão Cristo? Onde a graça aumenta, o pecado diminui. O pecado existiu e aumentou em todos esses homens de fé, mas a graça aumentou muito, mas muito mais, ao ponto de tomar posse dos corações deles e eles serem totalmente de Cristo. O pecado tem nos roubado, mas Cristo restaurou as nossas vidas, tirando o pecado do nosso coração. O pecado nos despiu, mas Cristo nos vestiu com a sua justiça. O pecado nos rebaixou, mas Cristo nos ergueu até os céus. O pecado tirou o amor que nós tínhamos por Deus, mas Cristo, através do seu Espírito, derramou o amor de Deus em nossos corações. O pecado tirou a obediência do nosso coração, mas Cristo nos fez obedientes até a morte, e o seremos para sempre. O pecado nos expulsou do Éden, mas Cristo nos leva novamente às mansões celestiais. O pecado nos separou de Deus, mas a graça nos trouxe uma união que jamais será separada. Vamos pensar um pouco nas pessoas do mundo que seguem os seus deuses, os seus ídolos. Quanto tempo, quanta energia, quantas coisas as pessoas gastam para esse Deus que as escraviza e que é tão cruel para com elas. Gastam seu tempo, gastam seus bens, gastam, às vezes, até a própria vida nos prazeres que esse cruel inimigo apresenta. Devem eles fazer mais por seu Deus do que damos o que nós devemos dar ao nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo? Serão eles mais intensos em sua adoração a Satanás do que nós em nossa obediência ao nosso Deus, que nos perdoou e nos salvou? Onde o pecado aumentou, a graça aumentou muito, muito, muito mais. Quando eu olho para Cristo e vejo o seu amor e sua bondade, e vejo quantas vezes o ofendo, e mesmo assim, Ele bondosamente vem a mim, revelando o seu amor e sua bondade. Não há como compreender essa graça, não há como entender esse amor, não há como compreender que Deus seja tão, tão amoroso e tão compreensivo. Vamos cantar. O hino fala sobre esta graça que nos alcançou, que nos tornou cristãos, que nos tornou dignos de olharmos para Cristo e vivermos para Ele. O hino número 120, Graça.